Já olhou nos olhos do seu gato e se perguntou quais segredos se escondem por trás daquele olhar tão independente? Hoje, faremos uma viagem no tempo, até a era dos castelos, cavaleiros e superstições sombrias. Uma época em que seu doce e ronronante felino poderia ser declarado um lacaio do diabo e condenado à fogueira. Mas, ao mesmo tempo, ele poderia ser a musa de um monge poeta ou até mesmo um símbolo num brasão de cavaleiro. Esta é a incrível e contraditória história dos gatos na Idade Média. Vamos descobrir como esses animais percorreram o caminho de caçadores respeitados a alvos de ódio em massa, e como essa aversão pode ter custado milhões de vidas à Europa. Prepare-se, porque depois deste vídeo, você nunca mais verá seu gato com os mesmos olhos. O que você acha que há de tão especial nos gatos para despertar emoções tão intensas nas pessoas, do amor e adoração ao terror mortal? Deixe sua primeira impressão nos comentários agora mesmo, para entendermos toda a intensidade dramática que se desenrolou na Idade Média. Precisamos dar um passo atrás. No Egito Antigo, os gatos eram deificados. A deusa Bastet, com cabeça de gato, era o símbolo do lar, da fertilidade e da alegria. Matar um gato era punido com a morte. Em Roma Antiga, o gato era um símbolo de liberdade e independência, frequentemente retratado ao lado da deusa Libertas. Eles eram companheiros úteis, protegendo celeiros contra roedores. Os legionários romanos levavam-nos consigo em suas campanhas pela Europa, ajudando a espalhar sua presença. Portanto, no início da Idade Média, por volta do século V depois de Cristo, os gatos já eram bem conhecidos pelos europeus. Eles haviam estabelecido firmemente seu nicho como animais práticos e benéficos. Viviam em vilarejos, cidades, monastérios e castelos, executando sua principal função, a caça a ratos e camundongos. Ninguém poderia imaginar que, em apenas alguns séculos, esta criatura útil se transformaria, aos olhos das pessoas, numa entidade demoníaca, digna apenas da fogueira. O que afinal deu errado? É exatamente com esta pergunta que nossa história sombria e complexa começa. Na Alta Idade Média, nos chamados Tempos Sombrios, ou Idade das Trevas, após a queda do Império Romano, a vida era dura e extremamente pragmática. As pessoas não tinham tempo nem cabeça para construções simbólicas complexas envolvendo animais. O gato era valorizado, antes de tudo, por suas qualidades utilitárias. Imagine uma vila ou uma cidade medieval. O saneamento era rudimentar e o lixo era frequentemente descartado diretamente nas ruas. Esse era o ambiente perfeito para a proliferação de ratos e camundongos. E os roedores não eram apenas pequenas pestes. Eles destruíam as preciosas reservas de grãos, das quais toda a comunidade dependia para sobreviver. Uma única má colheita podia significar a fome, e uma infestação de roedores era capaz de aniquilar o pouco que havia sido recolhido. Nesse contexto, o gato não era apenas um animal de estimação, mas sim um verdadeiro guardião da segurança alimentar. Ele funcionava como uma arma biológica contra a principal ameaça à sobrevivência daquela época. A legislação da época refletia essa valorização. Por exemplo, no país de Gales, no século X, as leis do rei Hywel, o Bom, estabeleciam um preço exato para um gato. Um gatinho recém-nascido valia 1 penny. Assim que abria os olhos, valia 2 pence. E depois de capturar seu primeiro rato, seu preço subia para 4 pence, o que equivalia ao valor de uma ovelha. Matar um gato que protegesse um celeiro real era punido com uma multa exorbitante. O culpado deveria derramar tanto grão sobre o corpo do animal, que seria pendurado pelo rabo, até cobri-lo completamente, de modo que a ponta da cauda mal tocasse o chão. Isso demonstra o quão altamente valorizadas eram as habilidades de caça do gato. Ele era uma parte integral da economia medieval, uma pequena, mas insubstituível peça na engrenagem da sobrevivência. Sua atividade noturna, seu silêncio
e seus olhos que brilhavam no escuro ainda não inspiravam medo, mas sim um profundo respeito por sua natureza misteriosa e eficaz como caçador. Nesse período, o gato era simplesmente um gato, um ser útil vivendo lado a lado com o homem. Os gatos ocupavam um lugar de destaque nos mosteiros medievais. Naquela época, os mosteiros não eram apenas centros de vida religiosa, eram verdadeiros focos de cultura, educação e ciência. Os monges dedicavam-se à transcrição de manuscritos preciosos, criando autênticas obras de arte. Nesse trabalho minucioso, partilhavam o mesmo inimigo dos camponeses, os roedores. Ratos e ratazanas podiam destruir o trabalho de uma vida inteira de um copista numa única noite, roendo as inestimáveis páginas de pergaminho. Por isso, a presença de um gato no scriptorium monástico não era um luxo, mas sim uma necessidade vital. Era o guardião silencioso e vigilante do conhecimento. O exemplo mais famoso desta relação encontra-se num poema irlandês do século IX, escrito por um monge anônimo nas margens de um manuscrito. É dedicado ao seu gato, chamado Pangur Ban, cujo nome significa piso branco ou o branco que põe. Nesta obra tocante, o monge traça um paralelo entre o seu trabalho e o do felino. Ele escreve: "Eu e o meu gato Pangur Ban temos um ofício semelhante. Ele caça ratos, eu caço palavras." Ele descreve a alegria do gato ao prender um rato nas suas garras, tal como a sua própria alegria quando consegue resolver uma complexa questão teológica. Este poema é um testemunho surpreendente de uma relação calorosa e de companheirismo entre o homem e o animal daquela época. Nele, não há qualquer indício de demonização. O gato é um amigo, um companheiro, um parceiro na caçada. Não era apenas útil, mas também uma fonte de alegria e inspiração. Relações como esta, provavelmente, não eram raras. No silêncio das bibliotecas monásticas, onde os monges passavam longas horas em isolamento, a presença de uma criatura tranquila e a ronronar devia ser um verdadeiro conforto. O gato era um lembrete vivo do mundo simples e harmonioso da criação de Deus, contrastando com as complexas e, por vezes, angustiantes buscas teológicas. Pangur Ban tornou-se, assim, um símbolo daquele lado luminoso da história dos gatos medievais, um lado sobre o qual, infelizmente, falaremos cada vez menos à medida que avançamos pelos séculos. Viajemos para o norte, para as terras dos vikings. Esses navegadores e guerreiros destemidos também valorizavam imensamente os gatos, e havia razões muito convincentes para isso. Em primeiro lugar, tal como no resto da Europa, os gatos eram caçadores de roedores insubstituíveis. Nos drakars, os famosos navios longos dos vikings, que navegavam para lugares distantes como a Groenlândia, Islândia e até mesmo a América do Norte, os felinos protegiam os suprimentos de comida e evitavam danos às cordas e velas, itens que os ratos facilmente destruíam. Ter um gato a bordo era considerado um presságio de uma viagem bem-sucedida e segura. Em segundo lugar, os gatos tinham um papel crucial na mitologia nórdica. A poderosa deusa Freya, associada ao amor, beleza, fertilidade e guerra, viajava pelos céus numa carruagem puxada por dois grandes gatos. Reza a lenda que esses felinos teriam sido um presente do deus Thor. Esse estatuto divino conferia, sem dúvida, um respeito especial aos gatos. Eles eram considerados animais sagrados de Freya, e feri-los seria uma ofensa direta à própria deusa. Acredita-se que foram os vikings que contribuíram para a disseminação mundial da raça, hoje conhecida como gato da floresta norueguesa. Esses animais grandes, fortes e peludos estavam perfeitamente adaptados ao clima rigoroso da Escandinávia e eram caçadores excepcionais. Achados arqueológicos em assentamentos vikings confirmam a presença generalizada de gatos. Seus ossos são encontrados tanto em restos domésticos quanto em sepultamentos, o que sublinha a sua importância. Além disso,
Os gatos não eram apenas companheiros práticos, mas talvez também um símbolo de conforto doméstico. Quando os vikings estabeleciam novos assentamentos, eles levavam gado, sementes e, claro, gatos, para replicar a vida familiar e garantir a proteção do seu novo lar. Dessa forma, no mundo viking, o gato era uma criatura multifacetada, um membro insubstituível da tripulação, um símbolo mitológico e um guardião do lar. Essa era representou mais um exemplo da coexistência harmoniosa entre humanos e gatos, antes que as nuvens escuras da superstição começassem a pairar sobre a Europa. Ao analisarmos as terras eslavas, encontramos uma dualidade semelhante na relação com os gatos, uma ambivalência que mais tarde se manifestaria em toda a Europa. Por um lado, o gato estava intimamente ligado ao lar, e era considerado o companheiro do domovoi. O domovoi, o espírito guardião da casa, podia, segundo a crença popular, assumir a forma de um gato, ou simplesmente nutria uma grande afeição por estes animais. Havia um costume. Ao mudar-se para uma casa nova, o gato era o primeiro a entrar. Acreditava-se que ele faria um acordo com o domovoi, garantindo o bem-estar da nova família. A cor do animal também tinha importância. A gata tricolor trazia felicidade, e o gato preto, contrariando as superstições europeias posteriores, era considerado o melhor protetor contra ladrões e espíritos malignos, pois absorvia toda a negatividade. O gato era, portanto, um símbolo de aconchego, calor e vida familiar tranquila. O seu ronronar acalmava, e a sua presença criava uma sensação de segurança. Mas, por outro lado, o folclore eslavo também revelava conotações negativas. O mistério do gato, os seus hábitos noturnos, o caminhar silencioso e os olhos brilhantes davam origem a associações mais sombrias. O gato podia ser o companheiro de uma bruxa ou da Baba Yaga. Recordemos o lendário gato Bayun, que com as suas histórias podia adormecer e matar o viajante. Essa dualidade, protetor do lar e ao mesmo tempo cúmplice de forças malignas, era muito característica. Ela refletia a própria natureza do gato, carinhoso e doméstico num momento, e predador selvagem e independente noutro. Essa ambivalência serviu como uma espécie de solo fértil, onde no futuro cairiam as sementes da demonologia cristã. Enquanto as crenças pagãs eram fortes, essas duas facetas da natureza felina coexistiam pacificamente na mente das pessoas. No entanto, com a chegada e o fortalecimento do cristianismo, que buscava uma separação clara do mundo em bem e mal, divino e diabólico, havia cada vez menos espaço para tal dualidade. Tudo o que estava ligado a deuses pagãos, espíritos e magia, começou a ser ativamente erradicado e demonizado. E o gato, com o seu rico historial folclórico, encontrou-se numa posição muito vulnerável. Mas como se deu essa transformação tão drástica? Como foi que, de caçador respeitado e símbolo de aconchego, o gato se tornou uma criatura do inferno? A resposta reside nas grandes convulsões religiosas e sociais que assolaram a Europa na Alta Idade Média, aproximadamente entre os séculos XI e XIII. Nesse período, a Igreja Católica enfrentava uma grave ameaça à sua autoridade: a disseminação de doutrinas heréticas. Uma das heresias mais influentes era o catarismo, particularmente forte no sul da França. Os cátaros pregavam o dualismo, a crença de que o mundo estava dividido em dois princípios: o bom e espiritual, criado por Deus, e o mal e material, criado pelo diabo. A Igreja via nisso uma ameaça direta aos seus dogmas. Para combater os hereges, foi criada a Inquisição. Os inquisidores conduziam interrogatórios, muitas vezes utilizando tortura, para arrancar confissões de heresia e adoração ao diabo dos suspeitos. Durante esses processos, rumores inacreditáveis sobre rituais secretos dos hereges eram criados e espalhados. A máquina de propaganda funcionava a todo vapor.
Era preciso criar uma imagem do inimigo, repugnante e aterrorizante, para justificar as perseguições cruéis. E é aqui que o gato entra em cena. Porque justamente ele, primeiramente, por seu caráter independente. O cão era símbolo de lealdade e obediência. Já o gato andava por conta própria, não se submetendo ao homem incondicionalmente. Essa independência, aos olhos do homem medieval, acostumado a uma hierarquia rígida, podia ser vista como soberba e insubordinação, qualidades tipicamente associadas ao diabo. Em segundo lugar, por seu estilo de vida noturno e o seu silêncio. Na mentalidade medieval, a noite era o domínio das forças malignas. E o gato, deslizando silenciosamente na escuridão com olhos que brilhavam, era o candidato ideal para ser o companheiro dessas forças. Em terceiro lugar, por sua ligação com cultos pagãos, como o da deusa Freia, que mencionamos. Tudo o que era pagão, aos olhos da igreja, era demoníaco. Dessa forma, o gato acabou no centro de uma verdadeira tempestade perfeita. A propaganda eclesiástica, em sua luta contra a heresia, somou-se às superstições e medos populares já existentes. O gato tornou-se o símbolo conveniente e visual de tudo o que era secreto, pagão, herético e, em última análise, diabólico. Uma das páginas mais trágicas na história da demonização dos gatos foi a sua ligação involuntária aos cátaros. Como já mencionamos, os cátaros eram um poderoso movimento religioso no sul da França. A Igreja travou uma guerra implacável contra eles, conhecida como Cruzada Albigense. Mas, para além da força militar, era indispensável uma poderosa campanha ideológica. Era preciso provar que os cátaros não eram meros cristãos dissidentes, mas sim verdadeiros satanistas. Foi aí que ocorreu uma surpreendente substituição linguística e propagandística. O facto é que, em algumas regiões alemãs, a palavra Ketzer, que significa herege, era muito parecida foneticamente com a palavra Kater, que significa gato. Essa coincidência fonética acidental foi vista como um verdadeiro presente para os propagandistas. Começaram a espalhar ativamente o rumor de que os hereges cátaros adoravam gatos, criaturas nas quais o próprio diabo habitava. Histórias aterrorizantes circulavam sobre reuniões noturnas secretas, onde os cátaros beijavam o gato debaixo do rabo em sinal de lealdade a Satanás. Estas narrativas, recontadas e embelezadas, espalharam-se rapidamente por toda a Europa, provocando horror e aversão no povo comum. A imagem do herege e a imagem do gato fundiram-se numa só. É crucial entender que os cátaros, eles próprios, muito provavelmente não tinham qualquer relação especial com os gatos. Eram ascetas e pregavam o amor por todos os seres vivos. Por isso, é improvável que tivessem maltratado, ou, inversamente, endeusado estes animais. Toda esta narrativa não passou de pura difamação, criada unicamente para desacreditar o inimigo. No entanto, essa mentira teve consequências monstruosas, especialmente para os gatos. Se os hereges adoravam gatos, então os gatos seriam, por inerência, criaturas heréticas e diabólicas. Esta era uma lógica simples e facilmente assimilada pelo homem medieval não educado. Desta forma, o gato, devido a uma simples coincidência de sons e à calúnia intencional, passou a ser associado ao pior mal que a Igreja podia conceber. Este foi um dos primeiros e mais poderosos golpes na reputação da espécie felina, cujas repercussões se fariam sentir durante séculos. Se até então a demonização dos gatos pairava mais no reino dos boatos e da propaganda, em 1233 ela ganhou um endosso oficial, uma confirmação, digamos, documentada, e vinda do mais alto escalão. O Papa Gregório IX emitiu uma bula chamada Vox in Rama, que se traduz como a voz em Ramá. Este documento era dirigido ao imperador germânico e ao clero, e tinha como objetivo combater a heresia que, segundo o Papa, florescia na Alemanha.
Mas o mais aterrorizante desta bula é a descrição detalhada dos supostos rituais dos hereges luciferianos, e o centro dessas práticas era ocupado por um gato preto. Preste atenção ao que foi escrito neste documento papal oficial. De acordo com a Vox in Rama, nos encontros secretos dos hereges, primeiro surgia um sapo gigante. Depois de beijá-lo, o neófito ficava pálido e magro. Em seguida, aparecia um homem misterioso, magro e pálido. Ao beijá-lo, o novo membro da seita esquecia completamente a fé católica. E após o banquete, de uma estátua que geralmente ficava no salão, emergia um gato preto, do tamanho de um cão. Ele caminhava de costas, com a cauda erguida. Primeiro o novo adepto, e depois o líder da seita, beijavam o gato sob o rabo. Depois disso, as velas eram apagadas e a orgia começava. O Papa Gregório IX não estava apenas recontando boatos. Ele os revestiu com a formalidade de um documento oficial, dando-lhes o peso e a autoridade da Santa Sé. Essa bula tornou-se, na prática, uma sentença de morte para incontáveis gatos, especialmente os pretos. Ela concedeu aos inquisidores e ao povo comum a permissão oficial para ver em cada gato uma potencial encarnação do diabo. Não era mais apenas um boato popular, mas sim a posição oficial da própria Igreja. A Vox in Rama foi a catalisadora de uma paranoia em massa. A caça aos hereges rapidamente se transformou numa caça aos gatos. Este documento é o exemplo mais vívido de como palavras investidas de grande autoridade podem levar às consequências mais destrutivas e irracionais. Analisemos em detalhe a imagem do felino demoníaco que a bula Vox in Rama e a subsequente propaganda ajudaram a criar. Não era meramente um espírito maligno, mas sim a encarnação física e palpável de Satanás na Terra. Nos rituais descritos, o gato surgia como um objeto de adoração, uma clara substituição de Cristo. O beijo sob a cauda, por sua vez, representava uma paródia ao ato de beijar o crucifixo ou a mão de um padre. A cor preta, que anteriormente em algumas culturas era vista como protetora, passou a ser interpretada inequivocamente como a cor da escuridão, do pecado e do diabo. O seu tamanho, do porte de um cão, servia para sublinhar a sua natureza não natural e monstruosa. E o facto de o felino se mover de costas era o símbolo máximo da perversão da ordem divina, pois o demoníaco é sempre uma inversão, uma mera paródia do sagrado. Esta imagem foi ativamente disseminada em sermões, contos e, mais tarde, em gravuras. As pessoas foram ensinadas a ter pavor dos gatos. O seu comportamento independente era interpretado como astúcia ou malícia. A sua atividade noturna era sinônimo de participação em sabás. Mesmo o ronronar, que antes acalmava, podia agora ser interpretado como um murmúrio demoníaco. A capacidade do gato de aparecer e desaparecer em silêncio, a sua flexibilidade e agilidade, tudo isso deixou de ser visto como a virtude de um predador elegante. Tornou-se prova irrefutável da sua essência sobrenatural e demoníaca. O gato tornou-se o receptáculo ideal para todos os medos humanos, o medo do escuro, do desconhecido, da tentação e do pecado. Ele estava próximo, em cada lar, mas ao mesmo tempo permanecia estranho e enigmático. Este mistério, que antes inspirava respeito, agora gerava suspeita e ódio. É crucial entender que para o homem medieval, cuja cosmovisão era totalmente permeada pela religião, a fronteira entre o real e o sobrenatural era extremamente tênue. Se o Papa dizia que o diabo se manifestava na forma de um gato preto, era porque assim o era. Consequentemente, qualquer gato preto encontrado na rua podia não ser apenas um animal, mas sim o próprio príncipe das trevas, à procura de novas almas para corromper. A partir desse momento, a associação entre gato e diabo enraizou-se firmemente na consciência popular, e isso serviu de principal combustível ideológico para o fogo dos julgamentos de bruxas
que se espalhou por toda a Europa. A caça às bruxas, que atingiu o seu auge mais tarde, entre os séculos XV e XVII, teve as suas raízes precisamente nesses temores medievais. Praticamente nenhuma acusação de feitiçaria ficava completa sem a menção de um familiar, o espírito ajudante na forma de um animal. E na maioria das vezes, esse familiar era precisamente um gato. Acreditava-se que o diabo concedia à bruxa este auxiliar para a realização dos seus intentos malignos, lançar maldições, provocar doenças em pessoas e gado e envenenar poços. Segundo as crenças, o gato familiar alimentava-se do sangue da bruxa, que o amamentava a partir de uma marca da bruxa especial, visível no corpo. Qualquer mulher, especialmente se fosse solteira, idosa, vivesse isolada e tivesse um gato, caía automaticamente sob suspeita. O gato deixava de ser apenas um animal, tornava-se a prova material da sua ligação com o maligno. Nos registros dos interrogatórios da Inquisição, encontramos incontáveis confissões, extraídas sob tortura, nas quais as mulheres relataram como os seus gatos falavam com elas, davam conselhos sobre feitiçaria ou se transformavam em demônios. A imagem da bruxa com um gato preto ao ombro tornou-se arquetípica. Entrou definitivamente no folclore, na literatura e nas artes. Este estereótipo foi tão poderoso que sobreviveu aos séculos e até hoje é um dos símbolos mais reconhecíveis do Halloween. Desta forma, o gato tornou-se vítima não só da paranoia religiosa, mas também de uma misoginia profundamente enraizada. O ódio pelo animal independente e misterioso fundiu-se com o ódio e o medo da mulher independente e irregular. Os seus destinos ficaram tragicamente interligados. A acusação de feitiçaria contra a mulher significava frequentemente a sentença de morte também para o seu animal de estimação. Os gatos eram queimados na fogueira juntamente com as suas donas, como se fossem uma só entidade, duas metades de uma única aliança diabólica. O medo irracional dos gatos era tão extremo que estes animais eram, literalmente, julgados com todo o rigor da lei. Na Idade Média, eram comuns os chamados julgamentos de animais. Pode parecer-nos um absurdo hoje, mas para as pessoas daquela época, este era um procedimento legal levado a sério. A crença era que, se um animal cometesse um crime, por exemplo, um porco matar um bebê, ou um touro ferir mortalmente uma pessoa, ele deveria ser levado a tribunal, tal como um ser humano. Ao animal era nomeado um advogado, testemunhas eram chamadas, e em caso de condenação, ele era executado, geralmente por enforcamento ou queimado vivo. Gatos também se tornavam réus nesses processos. No entanto, eles não eram julgados por crimes comuns, mas especificamente por bruxaria e por pactos com o diabo. Um dos casos mais notórios ocorreu na França, no século XV. Vários gatos foram formalmente acusados de serem familiares de bruxas e de participarem em sabás. Eles foram julgados, considerados culpados e queimados em praça pública. Esses processos não eram apenas atos de crueldade, carregavam um profundo significado simbólico. A execução pública de um gato era vista como um ato de purificação, de expulsão do demônio da comunidade. Era uma representação visível da vitória do bem sobre o mal, da ordem sobre o caos. As pessoas acreditavam que, ao destruir o corpo do animal, elas eliminavam também a essência demoníaca que ali habitava. Estes julgamentos alimentavam a histeria coletiva. Se o tribunal, um órgão de lei e ordem, reconhecia um gato como culpado de conspirar com Satanás, isso significava que a ameaça era real. Isso convencia ainda mais as pessoas da necessidade de se livrarem dessas criaturas perigosas. Imagine a atmosfera na cidade onde um processo desses estava a decorrer. As acusações, os testemunhos das testemunhas, os argumentos do advogado e do procurador, e, finalmente, a solene leitura da sentença de morte para o gato.
Era uma espécie de teatro do absurdo, mas para os seus participantes e espectadores, era um drama mortalmente sério, que confirmava os seus medos e superstições mais obscuras. Os julgamentos eram apenas o início, a ponta do iceberg. No dia a dia, o pavor de gatos deu origem a uma infinidade de superstições, muitas delas vivas até hoje. A mais conhecida, claro, é a superstição do gato preto que atravessa o caminho. Na Europa medieval, isso era tido como um presságio de azar na certa. E por quê? Porque as pessoas acreditavam que não era apenas um gato, mas sim o próprio diabo, ou uma bruxa em forma felina, cruzando o seu caminho para lhe causar mal. Para evitar a desgraça, era preciso cuspir por cima do ombro, cruzar os dedos, ou simplesmente mudar de caminho. Acreditava-se que os gatos podiam roubar a respiração dos bebés adormecidos, trazer doenças e até invocar tempestades no mar. Se um gato saltasse para a cama de um doente, era sinal de morte iminente. Eram associados não só a bruxas, mas também a hereges, leprosos e outros párias da sociedade. Qualquer comportamento felino fora do comum podia ser interpretado como um mau presságio. Mesmo um simples ronronar, como já referimos, podia ser visto como algo sinistro. Estas superstições foram transmitidas de geração em geração, ganhando cada vez mais detalhes. Tornaram-se parte da cultura popular, um elemento inseparável da visão de mundo da época, e tiveram consequências trágicas e muito reais. As pessoas começaram a livrar-se dos gatos em massa. Eram afogados, queimados, apedrejados, atirados das torres das igrejas. Obviamente, os gatos pretos eram os mais visados, mas qualquer animal podia cair sob suspeita. O gato doméstico, de protetor e companheiro, transformou-se num inimigo que tinha de ser erradicado. Esta guerra irracional contra toda uma espécie animal, alimentada pelo medo e pela ignorância, alastrou-se por várias regiões da Europa. As pessoas, sem o saberem, estavam a perturbar o frágil equilíbrio ecológico que se tinha estabelecido ao longo dos séculos. Estavam a eliminar os inimigos naturais dos roedores, e as consequências deste ato míope não tardaram a manifestar-se. Uma das manifestações mais selvagens e brutais de ódio aos gatos eram os massacres rituais desses animais, frequentemente organizados em dias de grandes festividades. A cidade de Ypres, em Flandres, hoje Bélgica, ganhou uma notoriedade particularmente sombria. Ali existia uma tradição conhecida como Kattenstoet, ou o desfile dos gatos. Durante as celebrações municipais, gatos vivos eram atirados do topo do campanário da torre da cidade. Esse costume bárbaro, conforme diferentes versões, era tido como um símbolo da expulsão dos maus espíritos, ou estava ligado a rituais pagãos ancestrais, que posteriormente foram reinterpretados sob uma ótica cristã. Os gatos, vistos como a personificação do mal e da feitiçaria, deviam ser executados publicamente para garantir prosperidade e segurança ao município. Esta tradição persistiu por vários séculos e só foi formalmente abolida no início do século XIX. Rituais igualmente cruéis existiam em outras partes da Europa. Na França, por exemplo, durante a celebração do solstício de verão, o dia de São João, era prática comum queimar gatos. Em Paris, na Place de Grève, erguiam um poste alto com uma grande fogueira na base. Dezenas de gatos eram colocados em gaiolas ou sacos e içados sobre as chamas. Os animais morriam queimados vivos, sob o escárnio e os gritos da multidão. Por vezes, o próprio rei assistia a estas execuções. A crença popular era que os guinchos e gritos dos gatos em chamas afastavam os maus espíritos e atraíam a boa sorte. Estes rituais são um testemunho chocante do nível de desumanização que permeava a relação com os gatos. Eles eram completamente destituídos do estatuto de ser vivo, capaz de sentir dor. Tornaram-se meros símbolos, objetos rituais que podiam e deveriam ser aniquilados em nome do bem-estar social.
As execuções em massa de gatos eram um fenômeno social complexo. Uniam a comunidade, serviam como uma válvula de escape para a agressão e os medos acumulados, e confirmavam publicamente os valores e crenças dominantes. Para a população felina da Europa, tudo isto representou uma verdadeira catástrofe. E assim, em meados do século XIV, a Europa foi atingida por uma das maiores e mais temíveis catástrofes da história da humanidade: a peste negra, a pandemia de peste bubônica. Em poucos anos, estima-se que tenha ceifado entre 30% e 60% da população do continente. Cidades inteiras foram dizimadas, e as estruturas sociais e econômicas entraram em colapso. O terror tomou conta das pessoas. Elas não compreendiam a origem da doença e viam-na como um castigo divino. Hoje sabemos que os principais vetores da bactéria da peste eram as pulgas que parasitassem os ratos pretos. E é aqui que chegamos à terrível ironia da história. Durante os 200 anos anteriores, os europeus, consumidos pela paranoia religiosa, tinham vindo a exterminar, de forma deliberada e massiva, os gatos, os principais predadores naturais dos ratos. É claro que não podemos afirmar que o extermínio de gatos tenha sido a única causa da pandemia. A peste é um fenômeno complexo, resultante de múltiplos fatores, mas não podemos ignorar o óbvio. A drástica redução da população de felinos levou a um crescimento descontrolado da população de roedores. Cidades e aldeias fervilhavam literalmente de ratos. Celeiros, casas, navios, estavam todos infestados. Em cada um desses roedores havia dezenas de pulgas infectadas. As pessoas, por si próprias, criaram as condições ideais para a disseminação de uma doença mortal. Destruíram o seu pequeno e peludo aliado na luta contra os roedores e ficaram sozinhas, frente a frente com a peste. É um trágico exemplo de como a superstição e a ignorância podem levar a consequências muito reais, tangíveis e catastróficas. Aqueles que queimavam gatos para afastar o diabo estavam, na verdade, a abrir as portas para a verdadeira peste, a biológica. A história não se faz de "ses", mas é difícil não questionar. Quantos milhões de vidas poderiam ter sido salvas se a atitude em relação aos gatos na Europa tivesse sido diferente? E se continuassem a ser valorizados como caçadores, em vez de serem perseguidos como demônios? Esta tragédia tornou-se numa lição cruel que a humanidade foi forçada a aprender. No auge da epidemia da peste, as pessoas estavam desesperadas, buscavam culpados, acusavam todo tipo de gente pela disseminação da doença, judeus, leprosos, bruxas. Mas, com o tempo, alguns começaram a notar um detalhe crucial. Nas casas ou bairros onde os gatos, apesar da perseguição, ainda permaneciam, a peste parecia ser menos virulenta. As pessoas viam os gatos caçando ratos e sabiam que os ratos estavam de alguma forma ligados à doença. A cadeia lógica, ainda que lentamente, começou a se formar. Claro que não foi uma epifania imediata. As velhas superstições eram poderosas demais. Muitos continuaram a culpar os gatos, acreditando que eram eles os portadores da maldição. Mas de forma gradual e extremamente lenta, o pêndulo da opinião pública começou a mudar. Confrontadas com a terrível realidade da morte, as pessoas passaram a valorizar mais o benefício prático do que os temores místicos. Foram necessárias décadas, se não séculos, para que a reputação felina começasse a ser restaurada. Após a passagem da primeira e mais devastadora onda da peste, os sobreviventes começaram a reconstruir o mundo. E, nesse novo cenário, o gato foi novamente valorizado como um combatente insubstituível contra os roedores. As autoridades municipais de algumas cidades até passaram a incentivar a criação de gatos para controlar a população de ratos. É claro que os velhos preconceitos não sumiram da noite para o dia. As acusações de feitiçaria e a associação com as bruxas continuariam a perseguir os gatos por um longo tempo. Contudo,
O período mais sombrio da sua história, o da matança em massa, tinha chegado ao fim. A morte negra, ao dizimar milhões de seres humanos, paradoxalmente salvou os gatos da extinção total. Ela forçou as pessoas a se lembrarem do papel simples, mas vital, que o gato desempenhava em suas vidas desde tempos imemoriais. Foi um processo de retorno e reabilitação lento e doloroso. O gato precisava reconquistar a confiança e o afeto humano, e esse caminho seria longo e cheio de espinhos. Apesar de toda a demonização que sofreu, houve um aspecto da vida medieval, onde o gato, curiosamente, conseguiu conquistar um lugar de honra: a heráldica. A heráldica, um sistema de escudos, brasões e emblemas, nasceu na Idade Média para identificar cavaleiros nos campos de batalha e torneios. Cada elemento no brasão tinha um significado próprio e específico, e no meio de leões, águias, grifos e dragões, por vezes encontramos também o gato. À primeira vista, é estranho. Como é que uma criatura vista como diabólica podia figurar num nobre brasão de cavalaria? A questão é que, no universo heráldico, o gato representava virtudes muito diferentes. Acima de tudo, simbolizava independência, liberdade e, crucialmente, vigilância. O lema que frequentemente acompanhava um brasão com a imagem de um felino era "Touch not the cat but a glove", não toques no gato sem luva. Era um aviso direto aos inimigos: somos independentes, valorizamos a liberdade e estamos prontos para o combate. O gato no brasão era um emblema de astúcia, agilidade e da capacidade de ver no escuro, o que representava a capacidade de antecipar e prever o perigo. Sabe-se que brasões com a figura do gato pertenciam a diversas famílias nobres na Borgonha, Escócia e Alemanha. O caso mais famoso é o do clã Chatham, na Escócia, uma confederação que adotou o gato selvagem escocês como seu emblema. O líder do clã ostentava o título de Morair Chatham, que se traduz como o Grande Gato. Isto demonstra que nos círculos aristocráticos e da cavalaria, a percepção sobre os gatos era diametralmente oposta à do povo comum, frequentemente dominado pela superstição. Para um guerreiro ou um senhor feudal, as qualidades inerentes ao gato, independência, prontidão para o ataque e vigilância, eram vistas como grandes virtudes, não defeitos. O gato na heráldica não era o familiar de uma bruxa, mas sim uma criatura nobre e perigosa, um símbolo de liberdade e de bravura marcial. Este facto realça o quão paradoxal era o tratamento dado aos gatos na Idade Média. No mesmo período e na mesma sociedade, o gato podia ser queimado na praça pública como um demônio, e ao mesmo tempo ser ostentado com orgulho no escudo de um cavaleiro como o maior símbolo de valor e coragem. E quanto aos grandes poderosos, será que reis, rainhas e senhores feudais de influência mantinham gatos como animais de companhia? Infelizmente, a evidência direta não é tão abundante quanto gostaríamos. Ao contrário dos cães, em especial os de caça, frequentemente retratados ao lado de seus donos nobres, os gatos raramente eram imortalizados em crônicas oficiais ou em retratos de gala. No entanto, dispomos de algumas informações. Acredita-se que o famoso cardeal Richelieu, que já vivia no final da Idade Média e início da Era Moderna, possuía uma vasta coleção de felinos. Ele dava-lhes nomes extravagantes e dedicava-lhes grande cuidado. Mas mesmo em épocas mais recuadas, há indícios da presença de gatos nas cortes. Por exemplo, sabe-se que Isabel de França, esposa do rei Eduardo II da Inglaterra no século XIV, mantinha animais de estimação, e é bastante provável que gatos estivessem entre eles. O rei Luís, o Grande, da Hungria, também demonstrava, de acordo com certos relatos, uma grande afeição por gatos. Contudo, na maior parte do tempo, a função dos gatos em castelos e palácios era a mesma que nas casas dos plebeus, uma função estritamente utilitária, a caça a ratos e roedores.
Um castelo, com suas vastas cozinhas, despensas repletas e porões úmidos, era um verdadeiro paraíso para os roedores. Assim, a presença de gatos era vital para a preservação dos estoques de comida e para a manutenção da higiene. É provável que, com o tempo, alguns desses gatos de serviço se tornassem de fato os prediletos de seus donos. Não é difícil imaginar uma rainha, entediada em seus aposentos, a encontrar conforto e ternura na companhia de um felino dócil. No entanto, tais relações permaneciam estritamente no campo da vida pessoal e privada, raramente sendo registradas para a posteridade. Na cultura oficial, o gato não era visto como um animal nobre, um companheiro digno de um monarca, em contraste com um falcão ou um cão de caça. E, no entanto, o simples fato de sua presença em residências reais sugere que, mesmo no topo da hierarquia social, o seu valor prático superava qualquer medo supersticioso. O gato real pode não ter sido um objeto de adoração, mas era, sem dúvida, um habitante valioso e indispensável do palácio. Enquanto os gatos raramente marcavam presença na pintura formal da época, nos manuscritos medievais, em particular nas iluminuras, eles surgem com uma frequência notável. E aqui, suas representações são incrivelmente diversas e carregadas de significados. Por um lado, vemos os gatos em seu papel mais familiar, caçadores de ratos e camundongos. Muitas vezes, nas margens de textos religiosos, ao lado de sérias dissertações sobre Deus e a salvação da alma, o artista monge desenhava uma cena divertida, um gato brincando ou perseguindo um rato. Esses desenhos, conhecidos como marginalia, injetavam um toque de humor e vivacidade no austero mundo do livro. Era como se dissessem: sim, refletimos sobre o eterno, mas a vida terrena, com seus pequenos dramas, também continua. Nestas imagens, o gato era apenas um gato, um animal astuto e brincalhão. Já por outro lado, o gato frequentemente surgia nos manuscritos como um símbolo alegórico. Em fábulas e parábolas, por exemplo, podia representar a preguiça, a astúcia ou a hipocrisia. A cena de um gato brincando com o rato antes de o devorar podia ilustrar a crueldade e a carícia enganosa do diabo, que brinca com a alma do pecador. Em cenas religiosas, o felino era por vezes retratado ao lado de Judas na última ceia, simbolizando a traição, ou perto de Eva na cena da queda, como uma alusão à tentação. No entanto, havia também conotações positivas. Em cenas da Anunciação ou do nascimento de Cristo, um gato adormecido pacificamente aos pés da Virgem Maria podia simbolizar o conforto doméstico, a paz e o mal que havia sido dominado. Desta forma, o artista medieval empregava a imagem do gato como um símbolo universal, capaz de carregar significados diametralmente opostos, dependendo do contexto. Isto reforça a dualidade de sua percepção. Era tanto uma criatura doméstica afável, quanto a personificação da astúcia diabólica. O estudo destas miniaturas nos manuscritos oferece-nos uma oportunidade única de penetrar na mentalidade do homem medieval e observar quão complexo e multifacetado era para ele o mundo animal. Os gatos deixaram a sua marca não só nas artes visuais, mas também na literatura medieval. Para além do já mencionado poema sobre Pangurban, existem inúmeras outras obras onde os felinos desempenham um papel central. Uma das mais famosas é o Roman de Renart, o Romance de Renart, um ciclo de poemas satíricos extremamente populares na França dos séculos XII e XIII. O protagonista é o astuto Renart, a raposa, e um dos seus oponentes recorrentes é o gato Tibert. Tibert é aqui uma personagem ambígua. É inteligente e cauteloso, mas ao mesmo tempo é orgulhoso e a sua presunção leva-o frequentemente a cometer erros embaraçosos. Ele não é a personificação do mal, mas sim uma representação de um típico senhor feudal, com todas as suas virtudes e falhas.
Os gatos também surgem frequentemente nas fábulas, dando continuidade à tradição clássica de Êxopo. Nestas narrativas curtas e morais, o felino simboliza geralmente a astúcia, a hipocrisia e a ameaça oculta. Tomemos como exemplo a fábula do rato velho que aconselha os seus companheiros a atar um guizo ao pescoço do gato para ouvirem a sua aproximação. Esta história tornou-se um ditado popular para descrever um plano excelente, mas inexequível. Na Inglaterra do século XIV, Geoffrey Chaucer também menciona gatos nos seus Contos de Cantuária, integrando-os em pequenos retratos da vida cotidiana que descrevem os costumes e o cotidiano da época. Havia também contos populares, onde os gatos eram os protagonistas. Basta recordarmos o precursor do famoso Gato das Botas, que tem raízes claramente medievais. Nestas histórias, o gato surge frequentemente como um ajudante mágico, um trickster, que usa a sua esperteza e engenho para ajudar o seu dono a alcançar o sucesso. As representações literárias dos gatos, tal como as visuais, eram muito diversificadas. Elas refletiam todo o espectro dos sentimentos humanos em relação a estes animais, desde a simpatia e o respeito pela sua agilidade, até a suspeita e ao medo da sua malevolência. A literatura registou e moldou a opinião pública, e no seu espelho, observamos a mesma atitude contraditória e dualista em relação a esta criatura misteriosa que vive ao lado do ser humano. Dada a enorme variação na percepção dos gatos, que ia do valor prático à completa demonização, não é de se estranhar que o seu estatuto legal durante a Idade Média fosse extremamente ambíguo. Conforme mencionamos, os primeiros códigos bárbaros, como os do país de Gales, davam grande valor ao gato ratoeiro, impondo multas pesadas pelo seu abate. Essas leis tinham uma base estritamente utilitária. O gato era um bem valioso, e qualquer dano a ele deveria ser compensado. Normas semelhantes vigoravam em outras regiões da Europa. Na Saxônia, por exemplo, quem roubasse um gato pagava uma multa. Em suma, essas legislações protegiam o felino não como um ser vivo, mas sim como um ativo útil pertencente ao seu dono. Contudo, à medida que a demonização dos gatos se intensificava, seu estatuto legal começou a se deteriorar. Se um gato fosse visto como o familiar de uma bruxa, ou como a própria encarnação do diabo, ele era imediatamente excluído do campo legal. Deixava de ser objeto de direito e passava a ser objeto de perseguição religiosa. Podia e devia ser destruído sem qualquer punição. Mais do que isso, matar tal animal era considerado um ato piedoso e aprovado por Deus. Criava-se uma situação paradoxal. Por um lado, a lei secular protegia o gato do fazendeiro, aquele que caçava ratos no celeiro. Por outro lado, a lei eclesiástica exigia a destruição do felino pertencente à velha solitária, suspeita de feitiçaria. Tudo dependia do contexto e de como aquele animal específico era percebido, como propriedade útil ou como cúmplice do diabo. Não havia uma legislação animal única e universal. O direito era fragmentado e, muitas vezes, contraditório. As leis seculares, que regiam a propriedade, conviviam com os estatutos eclesiásticos, ancorados em dogmas teológicos. Essa insegurança jurídica refletia a confusão geral nas mentes da época e tornava a situação dos gatos extremamente vulnerável. O destino deles não era determinado por leis estáveis, mas sim por preconceitos, rumores e pelo zelo religioso das comunidades. O gato de bordo desempenhou um papel especial e constantemente vital durante toda a Idade Média. A navegação era, na época, uma atividade demorada, perigosa e crucial para o comércio e as grandes explorações. E em praticamente todas as embarcações, do cargueiro, mercante à galera de guerra, era quase certo haver um gato, ou mesmo alguns. Os motivos eram puramente pragmáticos.
Primeiro, a defesa dos suprimentos. As embarcações transportavam provisões para meses, e os ratos a bordo conseguiam devastá-las em pouquíssimo tempo, condenando os marinheiros à fome. O gato era a única defesa segura contra essa ameaça. Em segundo lugar, a proteção da própria embarcação. Os roedores atacavam tudo: cabos, velas e as estruturas de madeira. Danificar o aparelho de bordo em alto mar podia ser fatal. O gato, portanto, não era apenas um exterminador de pragas, mas sim um garante da segurança e da integridade do navio. Em terceiro lugar, os marinheiros eram bastante supersticiosos e atribuíam aos felinos propriedades místicas. Acreditava-se que um gato a bordo trazia sorte e era capaz de prever o clima através do seu comportamento. Se estivesse muito brincalhão, era sinal de bons ventos. Se espirrasse, esperavam chuva. E se lavasse o rosto no sentido contrário ao do pelo, era prenúncio de tempestade. Matar o gato do navio era tido como um pecado terrível, capaz de atrair tempestades e o naufrágio. O gato era, portanto, um membro respeitado e de pleno direito da tripulação. Embora vivesse em condições longe do conforto doméstico, ele era inquestionavelmente valorizado e protegido. Curiosamente, no espaço isolado de um navio e num ambiente estritamente masculino, as superstições terrestres sobre bruxas e o diabo pareciam não ter força. A vida no mar ditava suas próprias regras, e o que prevalecia era a utilidade prática e as antigas crenças navais. O gato de bordo era um verdadeiro símbolo de sobrevivência, sorte e ordem. Foi, aliás, graças aos navegadores que os gatos se espalharam por todo o mundo, aportando em novos continentes e ilhas. Portanto, enquanto em terra eram perseguidos e queimados em fogueiras, no mar eles eram talismãs e auxiliares insubstituíveis, contribuindo ativamente para a era dos grandes descobrimentos. A forma como os gatos eram vistos na Idade Média dependia crucialmente do seu habitat. Se viviam no campo ou na cidade. Nas áreas rurais, onde a vida girava em torno da agricultura, a utilidade do gato era valorizada de forma mais duradoura e evidente. O camponês via o gato, acima de tudo, como um protetor das colheitas. Era o seu aliado na eterna batalha contra os roedores. No campo, onde todos se conheciam, era mais difícil que rumores de feitiçaria se espalhassem. É claro que as superstições populares existiam, mas faziam parte de um folclore ancestral e nem sempre assumiam o caráter agressivo que se via nas cidades. O gato rural era uma criatura semi-selvagem, vivia junto da casa, mas caçava o seu próprio sustento. Raramente era alimentado de propósito, e a relação era mais de parceria do que de sentimentalismo. Na cidade, a situação era diferente. As cidades medievais eram superlotadas, sujas, focos de doenças e cheias de contrastes sociais. Era o ambiente perfeito para o surgimento de medos e histerias coletivas. Foi nas cidades que a Inquisição agiu com maior fervor. Havia mais pessoas letradas que podiam ler panfletos e bulas papais, que descreviam os horrores da heresia e da feitiçaria. O gato urbano, vivendo em contato próximo com os humanos, tornava-se mais frequentemente um objeto de suspeita. Se no campo uma mulher solitária com um gato era apenas parte da paisagem, na cidade ela rapidamente podia ser alvo de denúncias e perseguições. Além disso, havia mais gatos vadios nas cidades, que se juntavam em matilhas. Estes grupos, que deambulavam pelas ruas noturnas, podiam incutir medo e eram facilmente associados a forças malignas. A cidade era o epicentro de onde novas ideias se difundiam, incluindo a noção da natureza demoníaca do gato. Esta moda de ódio felino penetrou gradualmente nas áreas rurais, mas no campo, o senso prático resistiu por mais tempo a esta onda de medo irracional. A medicina medieval, fundamentada na teoria dos 4 humores, sangue, fleuma, bilis amarela e bilis negra,
estava muito aquém de qualquer compreensão científica das doenças. Consequentemente, o papel do gato nesse cenário era tão controverso quanto em todas as outras áreas da vida. Por um lado, os gatos eram utilizados para fins terapêuticos. Havia inúmeras receitas que recomendavam o uso de partes do corpo do animal para a preparação de diversas mezinhas. Por exemplo, a gordura de gato era tida como um remédio eficaz contra a gota, e as fezes do felino, quando secas e pulverizadas, eram usadas para tratar diversas outras enfermidades. Isto pode soar bárbaro para nós hoje, mas naquela época, o uso de animais na medicina era uma prática comum. Nessas situações, o gato era visto puramente como matéria biológica, despojado de qualquer aura mística. Mas, por outro lado, os gatos eram frequentemente acusados de serem vetores de doenças. Já mencionamos que se acreditava que eles podiam roubar o hálito de um bebê, provocando asfixia. Acreditava-se que as bruxas, através dos seus gatos familiares, podiam lançar pragas e enfermidades sobre pessoas e gado. O hálito do gato era considerado venenoso e a sua pelagem podia causar doenças. Durante as epidemias, incluindo a peste negra, os gatos, e também os cães, eram frequentemente mortos em massa, pois eram considerados disseminadores do contágio. As pessoas ignoravam os mecanismos reais de transmissão de infecções e agiam baseadas nos seus medos e preconceitos. O resultado era uma situação absurda. Num caso, o gato era morto para ser transformado em remédio. Noutro, era morto para tentar deter a doença que, supostamente, ele espalhava. Isto ilustra vividamente o caos que dominava tanto a medicina medieval quanto a mentalidade das pessoas. O método científico era inexistente, e a linha entre cura, magia e superstição era praticamente indistinguível. O gato, como sempre, encontrava-se no epicentro destas contradições, transformando-se ora num remédio mítico, ora numa fonte mítica de contágio. É curioso notar que um dos símbolos mais positivos associados ao gato chegou à Idade Média, vindo da Antiguidade, mas acabou sendo quase ignorado. Estamos falando do gato como um símbolo de liberdade. Na Roma antiga, o felino era frequentemente retratado ao lado da deusa da liberdade, Libertas. Isso estava ligado à independência do animal, à sua relutância em se submeter ou servir, ao contrário do cão. O gato anda por conta própria, é livre nas suas escolhas. Este símbolo era extremamente importante para os romanos, que valorizavam as liberdades cívicas. Após a queda do Império Romano, este conceito não desapareceu totalmente. Ele sobreviveu em algumas tradições heráldicas que já mencionamos. Um brasão de armas com um gato e um lema sobre a liberdade era um herdeiro direto dessa tradição antiga. No entanto, no geral, para a sociedade medieval, construída sobre uma hierarquia rígida e dependência vassálica, a ideia de independência e liberdade pessoal não era central. Pelo contrário, a desobediência, a soberba e a obstinação eram vistas como pecados. As principais virtudes eram a humildade, a obediência e a lealdade ao seu senhor. Portanto, a independência felina neste contexto era vista de forma bastante negativa, como um sinal de orgulho diabólico, e não como um símbolo de liberdade nobre. Este símbolo antigo era estranho à cosmovisão medieval. Ele esperou o seu momento, somente muito mais tarde, durante a Renascença e especialmente na Idade Moderna, quando as ideias de humanismo, direitos humanos e liberdade voltaram a ser relevantes, é que a imagem do gato como símbolo de independência regressou à cultura europeia. Já na Idade Média, este aspecto da sua natureza era apenas mais um motivo para suspeita. O gato era demasiado livre para um mundo sem liberdade, e isso tornava-o estranho e perigoso aos olhos das pessoas acostumadas a viver nos limites estritos do sistema feudal. Ao discutirmos a perseguição aos gatos na Idade Média,
É muito fácil cair no erro de imaginar que todos os europeus odiavam estes animais e dedicavam seu tempo a exterminá-los. No entanto, não foi bem assim. A história raramente é preto no branco. É fundamental desmistificar essa ideia de ódio total e generalizado. Em primeiro lugar, como já sublinhamos várias vezes, o benefício prático dos gatos continuava válido. Camponeses, marinheiros, monges copistas e donos de armazéns, todas estas pessoas continuavam a valorizar os gatos pelas suas habilidades de caça. Para eles, o gato não era um símbolo do diabo, mas sim uma necessidade vital. Em segundo lugar, a geografia da perseguição era bastante irregular. A histeria atingiu o seu pico nas terras germânicas, em França e na Suíça, locais onde a Inquisição era forte e havia uma luta ativa contra as heresias. Já na Inglaterra, por exemplo, a atitude em relação aos gatos era muito mais calma. Não houve queimas em massa e as superstições tinham um caráter mais brando. Em terceiro lugar, mesmo nas regiões mais afetadas pela paranoia, sempre houve pessoas que, ignorando a propaganda oficial e a pressão social, continuaram a amar os seus gatos. Nunca saberemos os seus nomes, mas elas existiram. Estamos a falar daquelas relações humanas simples que nunca chegam às crônicas históricas. O amor de uma criança por um gatinho, a afeição de uma mulher solitária pelo seu animal de estimação, a amizade de um monge com o gato do mosteiro, tudo isto coexistia paralelamente com a demonologia oficial. As pessoas escondiam os seus gatos, protegiam-nos e ignoravam os preconceitos. Portanto, não devemos ver a Idade Média como uma era em que todos caçavam gatos indiscriminadamente. Foi uma época de profundas contradições. A ideologia oficial, imposta pela Igreja, coexistia com a sabedoria popular, as necessidades práticas e o simples afeto humano. O ódio aos gatos foi um fenômeno poderoso, mas não foi, de forma alguma, um fenômeno abrangente. Uma das razões pelas quais o gato se tornou um símbolo tão forte da feitiçaria reside na sua ligação particular com as mulheres. Na sociedade medieval e patriarcal, a mulher ocupava uma posição subordinada. O seu papel principal era limitado às funções de esposa e mãe. No entanto, sempre houve mulheres que não se encaixavam neste padrão: viúvas, solteironas, curandeiras ou parteiras. Muitas vezes, viviam sozinhas, eram economicamente independentes e detinham conhecimentos, por exemplo, de ervas medicinais, que geravam uma mistura de respeito e desconfiança nos outros. E, frequentemente, as companheiras destas mulheres solitárias eram as gatas. Para uma mulher desprovida de família e estatuto social, o gato podia ser o único ser próximo, uma fonte de afeto e conforto. Por sua vez, o gato, especialmente num contexto em que era perseguido, encontrava refúgio e alimento junto destas mulheres. Entre elas, formava-se um laço especial, baseado no apoio mútuo e, talvez, na semelhança do seu estatuto de pária na sociedade. Esta aliança, a mulher independente e o animal independente, era extremamente suspeita para a mentalidade patriarcal. Não se enquadrava na ordem estabelecida. A mulher devia estar com o marido, não com um gato. O gato devia caçar ratos, não ser objeto de carinho e cuidado. Esta dupla era vista como algo não natural, errado e, portanto, demoníaco. A mulher que geria a sua própria vida e o gato que não se submetia ao homem, ambos desafiavam a hierarquia existente. Assim, quando a caça às bruxas começou, foram precisamente estas mulheres e os seus animais de estimação os primeiros a ser visados. A ligação mulher-gato foi criminalizada e demonizada. Não se tratava apenas de combater a feitiçaria, era uma luta contra a autonomia feminina, e o gato, para seu infortúnio, acabou por ser o símbolo dessa independência odiada. Até na arquitetura medieval, os gatos deixaram a sua marca, por mais discreta que fosse.
Referimos-nos às chamadas portas para gatos, ou cat holes. Eram pequenas aberturas feitas na parte inferior de portas, paredes ou portões. O seu objetivo era extremamente simples: permitir que o gato se movesse livremente pela casa, celeiro ou mosteiro, sem depender de alguém para lhe abrir ou fechar a porta. Esta invenção simples é bastante reveladora. Em primeiro lugar, confirma que os gatos eram mantidos no interior, especificamente para controlar roedores. O felino precisava de ter acesso a todos os cantos onde os ratos se pudessem esconder. Em segundo lugar, atesta o reconhecimento da natureza peculiar do gato. As pessoas compreendiam que o gato é um caçador noturno e que precisava de liberdade para entrar e sair a qualquer hora. Criar uma passagem especial era um sinal de respeito pelo seu modo de vida e um reconhecimento da sua importância. Estas portas para gatos podem ser encontradas em edifícios antigos por toda a Europa, em castelos, igrejas e quintas. Elas são uma prova silenciosa, mas muito convincente, de que, apesar de todas as superstições, o lado prático da vida muitas vezes prevalecia. O homem que durante o dia podia ouvir um sermão sobre a natureza diabólica dos gatos, à noite, tranquilamente, abria um buraco especial na sua porta para o seu gato caçador de ratos. Este pequeno elemento arquitetônico é o símbolo dessa dualidade que mencionamos constantemente. Demonstra como, no dia a dia, as pessoas encontravam um compromisso entre os medos místicos e as necessidades cotidianas urgentes. O gato podia ser o que fosse nos tratados teológicos, mas na casa real era um trabalhador que precisava de ter liberdade de movimento para cumprir as suas obrigações. Os sons emitidos pelos gatos, o ronronar e o miado, também receberam as mais diversas interpretações na Idade Média. O ronronar, este fenômeno único e ainda não totalmente compreendido, causava um espanto particular. Num contexto positivo, por exemplo, no silêncio de uma cela monástica, podia ser percebido como um som calmante e pacificador, um símbolo de aconchego doméstico e harmonia. Mas numa atmosfera de medo e suspeita, o mesmo som podia adquirir uma conotação sinistra. De onde viria esse estranho ruído? Não seria a manifestação de alguma força interna e oculta? As pessoas não compreendiam a sua natureza, e tudo o que era inexplicável era facilmente declarado demoníaco. O ronronar de um gato no colo de uma mulher acusada de bruxaria podia ser apresentado em tribunal como prova da sua ligação com forças malignas, como se o gato lhe estivesse a sussurrar feitiços. O miado também era interpretado de várias maneiras. O miado comum, um pedido de comida ou atenção, era visto de forma neutra. No entanto, os concertos felinos altos e estridentes, particularmente durante a época de acasalamento, provocavam pavor nas pessoas. Estes gritos noturnos, que se assemelhavam ao choro de bebés, pareciam ser os sons de um sabá, as vozes de demônios reunidos para os seus propósitos obscuros. Acreditava-se que as bruxas conseguiam entender a linguagem felina e comunicavam com os seus familiares através do miado. Qualquer som emitido por um gato podia ser interpretado tanto de forma positiva quanto negativa, dependendo do contexto e do estado de espírito de quem ouvia. Num mundo onde se imaginavam sinais e presságios em cada esquina, os sons dos gatos eram um terreno fértil para todo o tipo de interpretações supersticiosas, agravando ainda mais a desconfiança em relação a estes animais. O legado da Idade Média sobre os gatos provou ser incrivelmente persistente. Muitos dos medos e preconceitos que nasceram nessa era sombria sobrevivem até hoje, ainda que numa forma mais enfraquecida e rudimentar. A superstição do gato preto que cruza o caminho é uma descendente direta do medo medieval do familiar da bruxa. Embora hoje a maioria das pessoas não acredite no diabo, o desejo instintivo de evitar o azar ainda força alguns a desviarem do seu caminho. A imagem da bruxa na vassoura, com um gato preto no ombro, é um clichê que se consolidou na nossa cultura, graças aos processos e julgamentos medievais.
Vemo-la em contos infantis, filmes e nos cartões de Halloween. A própria ideia de que o gato é um animal dissimulado, ardiloso e que só pensa em si é, em grande parte, um eco de uma época em que sua independência era interpretada como orgulho diabólico. Em contraste, o cão continua a ser considerado o símbolo da amizade e da lealdade incondicional. Por outro lado, a imagem positiva do gato protetor, que traz sorte, também tem raízes medievais. A estatueta japonesa Maneki Neko, acenando com a pata, ou a crença inglesa de que um gato preto em casa atrai a sorte, são exemplos de uma visão alternativa, mais positiva, que também existiu em diversas culturas. A história dos gatos na Idade Média não é apenas um conjunto de factos bizarros ou assustadores. É um poderoso lembrete de como o medo, a ignorância e a propaganda podem facilmente transformar uma criatura inocente num inimigo. É uma lição sobre como crenças irracionais podem levar a consequências catastróficas e reais. Ao estudar esta história, compreendemos melhor não só o passado, mas também o presente. E percebemos quão profundamente as sombras da distante e controversa Idade Média se enraizaram na nossa cultura e até mesmo no nosso subconsciente. Então, como foi, afinal, a jornada do gato durante a Idade Média? É uma história que se revela um verdadeiro drama, repleto de reviravoltas e extremos, de caçadora insubstituível nos celeiros e musa inspiradora para monges. Ela passou a ser a encarnação do diabo, condenada a ser queimada em fogueiras. De símbolo de liberdade nos brasões da cavalaria, tornou-se prova material nos julgamentos de bruxaria. O clímax dessa tragédia foi, inegavelmente, a peste negra. Ao eliminar os gatos, o seu maior aliado na guerra contra os ratos, a Europa medieval pode ter, literalmente, assinado a sua própria sentença de morte. Foi uma lição cruel e sangrenta que obrigou as pessoas a repensar seus preconceitos e, de forma lenta, lentíssima, a começar a devolver ao gato o seu lugar de direito ao lado da humanidade. A história do gato na Idade Média funciona como um espelho. Nela, vemos refletidos todos os medos, esperanças, equívocos e contradições daquela época. Ela nos demonstra quão tênue é a linha que separa a adoração do ódio, e como é fácil essa linha ser cruzada sob a influência de ideologias e da histeria coletiva. Obrigado por ter feito essa jornada conosco. Se você achou interessante, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like neste vídeo. Isso nos ajuda muito a continuar criando conteúdo. Agora, a pergunta que fica para você é a seguinte: qual dos fatos que apresentamos hoje você considera o mais chocante ou surpreendente? O que mais o impressionou nesta história? Deixe sua opinião nos comentários e vamos debater.